Olá meus amigos, nós estamos aqui no Parque da Pedra Branca, aqui na cidade da Palhoça, em Santa Catarina, onde atualmente nós residimos, e é uma alegria nesse momento compartilhar a palavra de Deus com você e desejar a você um feliz sábado, que você possa ter um sábado maravilhoso na presença de Jesus Cristo. Este é o momento de meditarmos, é o momento da meditação, do culto de pôr do sol, e que alegria estarmos juntos neste momento. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé, deixa aí já o seu like para que esse culto possa ser espalhado para outras pessoas que querem também fazer o pôr do sol, mas estão sozinhas de repente, ou ainda não sabem como fazer, ou estão procurando uma meditação da palavra de Deus. Que Deus abençoe fortemente a sua vida. E eu quero, neste sábado de pôr do sol, trazer uma mensagem muito especial para você, neste culto aqui, para meditarmos juntos de uma orientação e ao mesmo tempo uma promessa que Jesus fez. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, no verso 8. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí, se você puder, abra sua Bíblia junto comigo. Mateus capítulo 5, no verso 8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meus amigos, este assunto aqui que nós acabamos de ler deste verso é extremamente importante e precisamos meditar nele. São 3 pontos importantes que precisamos meditar, colocar no nosso coração e também em prática. O primeiro deles fala a respeito de um sentimento, a felicidade. A palavra bem-aventurado significa felizes. E meu amigo, quem não quer ser feliz? Tenho certeza que você que me assiste também quer ser feliz, ou não é verdade? Tenho certeza disso. Nós todos buscamos a felicidade, porque a felicidade foi implantada no nosso coração pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele nos fez para a eternidade e para uma eternidade feliz. Querido, Deus quer ver seus filhos felizes, e eu tenho certeza que não há ninguém na face da terra que não busque a felicidade. Até mesmo aqueles que neste momento se encontram na biqueira e estão buscando a felicidade, aqueles que estão viciados através de fumo, cigarros e também bebida, também querem ser felizes, querem se livrar destas coisas para serem tão felizes. Não existe um ser humano na face da terra que não queira ser feliz. Este então se torna um segredo que todo mundo busca, mas esse segredo está revelado aqui na palavra de Deus e no verso que acabamos de ler. Se você quer ser feliz, então seja puro de coração, limpo de coração. Meus amigos, e aqui entramos no segundo item importante do verso que nós lemos, limpo de coração. Este é um grande desafio, talvez o maior desafio da humanidade. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e aí passou para todos, nós temos dificuldade de sermos limpos de coração. Nós temos o pecado dentro da gente, orgulho, inveja, ódio, a ira, tantas outras coisas, a vaidade que nos atrapalha de sermos plenamente puros. E se não bastasse, a sociedade que nos cerca, o mundo que nós vivemos, nos empurra para estas corrupções, para este sentimento de que nós vamos vencer, que somos melhores do que os outros, e assim aparece a mentira, o medo, as doenças e uma série de coisas. Eu tenho visto no mundo que nós estamos vivendo, nesses últimos dias da Terra, o ser humano, queridos, caindo cada vez mais, se degradando, a imagem de Deus está sendo degradada, filho contra pai, violência aumentando, ninguém liga para mais ninguém. Nós estamos, queridos, num momento muito difícil da humanidade. E você acredita que concorda comigo, sim ou não? Eu tenho certeza disso. Mas hoje nós somos convidados a sermos limpos de coração, a termos o coração limpo, porque você quer ser feliz. E para ser feliz, então, precisamos limpar o nosso coração. E esse assunto é extremamente importante e eu quero me detalhar um pouquinho mais neste assunto aqui. Esse assunto de limpo de coração é um assunto tão importante, queridos, que se nós não falarmos, as pedras falarão. As pessoas não cristãs estão percebendo aonde está a nossa sociedade, quão fundo nós cavamos. E veja, alguns meses atrás, mais ou menos aí 1 mês e meio, 2 meses atrás, um famoso youtuber levantou uma bandeira da adultização de crianças. Algumas pessoas estão sendo investigadas, o processo está andando, o assunto até parou de ser comentado na internet, como estava sendo comentado na época que foi levantada então esta bandeira pelo famoso youtuber Felca. E aqui eu quero trazer de volta o pensamento e a meditação sobre este assunto.
Desde quando nós estamos sendo adultizados, preparados para uma sociedade corrupta, uma sociedade corrompida, maliciosa que nós estamos vivendo hoje? Olha, há muito tempo. Eu mesmo me lembro quando eu era criança, eu assisti desenhos, queridos, que hoje eu entendo o quanto eles eram sensualizados. Os personagens estavam quase sem roupas e naquele momento ali eu observava, chamava a minha atenção, mas hoje eu entendo o quanto isso pode fazer efeito na vida de uma criança. Você lembra de algum desenho que você assistia e que o personagem desse desenho ele era assim sensualizado? Eu me lembro. Vou citar um para você, He-Man. He-Man, lembra das roupas do He-Man? Ele era quase que sem roupa, na verdade. Uma tanga, meio que um escudo na frente e mais nada. Era só isso, um homem musculoso, forte, padrão da sociedade, de um homem bonito, loiro e assim por diante. E ele tinha uma prima chamada She-Ra, que a sua roupa desenhava todo o corpo dela. Ainda tinha ali a feiticeira, que também tinha assim as curvas perfeitas de uma mulher, dentro do padrão da sociedade dito como perfeito, de um corpo perfeito. Amigos queridos, nós estávamos sendo preparados para este momento aqui agora, para olharmos para as questões sociais e entendermos que tudo é relativo, que as pessoas têm que viver do jeito que assim entendem, da melhor maneira que cada um pensa, e assim a palavra de Deus é esquecida, fica para trás. E essa ideia de então sermos limpos de coração depende de cada um. Precisamos entender que Satanás não está brincando, ele está jogando duro e está jogando sério, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E sabe o que é pior, meus amigos? Que não é somente nos desenhos, mas também nas músicas sensualizadas de nossa época. Você lembra disso? Você lembra de quando surgiu então os grupos musicais com as mulheres que dançavam praticamente sem roupa, totalmente sensualizadas? E você também vai se lembrar de programas de domingo à tarde, aberto para todas as pessoas, onde mulheres de biquíni e homens de sunga entravam numa banheira para brincar ali. Pois é, meus amigos, todos esses programas agora, eles não estão mais na televisão apenas, agora eles estão ao acesso de um clique, eles estão na internet. Meu filho pode ter acesso, sua filha pode ter acesso, nossa família pode ter acesso de forma fácil. Os acessos à pornografia têm aumentado assustadoramente. Assustadoramente também tem aumentado o número de pessoas com depressão e doenças psicossomáticas. Queridos, a sociedade está doente, as pessoas estão cada vez mais isoladas. Sabe por quê? Porque faltou pureza, faltou liberdade, liberdade que Deus dá. Muitas vezes é pregada como uma liberdade que não existe, porque existem regras. Queridos, as regras existem, dadas por Deus para nos trazer a liberdade. E nós precisamos entender isso e colocar isso no nosso coração. As leis de Deus não foram feitas para te prender, mas foram feitas para te dar e trazer felicidade, meu amigo querido. Você acredita nisso? Eu acredito e eu tenho certeza que você também acredita. Portanto, meu amigo, eu quero lembrar você que nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. Hoje, neste culto de pôr do sol, na entrada desse sábado, coloque no seu coração um propósito de cuidar das pessoas mais importantes que Deus confiou a você. Cuide do que está vendo, cuide do que está fazendo. E queridos, a pureza de coração, como eu disse, não é apenas uma emoção, um sentimento, mas tem a ver com a razão, com a mente, com uma decisão. Tem a ver com aquilo que eu faço, com aquilo que eu assisto, com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu mexo, com aquilo que eu desejo. Meus amigos, que nosso desejo possa ser ver a Deus e fazer a vontade de Deus para estar plenamente do lado dele. Que nossa vontade seja amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui nós encontramos o terceiro item do verso que nós lemos: ver a Deus. Bem-aventurados aqueles que são puros de coração, porque eles verão a Deus. Este é o maior de todos os desejos. Esta é a maior de todas as realizações que o ser humano pode alcançar. Poder ver a Deus, estar com Deus, conviver com Deus e assim se preparar para a eternidade. Qual é o seu desejo, meu amigo? Eu tenho certeza que o seu desejo neste pôr do sol é ser feliz, estar do lado de Jesus Cristo, poder então um dia ver Ele voltando nas nuvens dos céus, olhando para o céu e dizer: este é o nosso Deus a quem nós
aguardávamos. E assim você estará junto com a sua família, vivendo com Deus para sempre. Amém? Louvado seja o nome de Deus, meu amigo. Então, guarde esse verso no seu coração para este sábado. Seja limpo de coração. Bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, porque verão a Deus. Para concluir, Salmos 24, no verso 4, reforça a promessa de Jesus Cristo feita em Mateus, lá nas bem-aventuranças, lá no Monte das Oliveiras. Aqui em Salmo 24, no capítulo 4, diz assim: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus de sua salvação. Deus quer lhe dar a salvação hoje. Que Deus te abençoe. Feliz sábado para você e que você tenha o sábado mais bonito, o sábado mais feliz da sua vida. E comente aqui, você concorda comigo que estamos vivendo em tempos difíceis e que precisamos guardar o que vemos, o que ouvimos, guardar a nossa família? Como podemos ser limpos de coração? Comente aí. Que Deus te abençoe. Feliz sábado para você e que Deus fortaleça a sua fé.